vocês. Sei que é um dia bastante difícil de vir à igreja, um dia de correria, como disse o nosso irmão. Talvez você correu para lá, correu para cá para deixar tudo pronto para amanhã. Nós somos os que realmente temos motivos para comemorar o Natal. Aleluia! Porque Jesus nasceu nos nossos corações. Tem tantas pessoas pregando contra o Natal, ensinando contra o Natal. Não sei, desculpa se você... Eu não acredito em árvore de Natal, né? Mas eu acredito em Cristo. Eu acredito que a gente tem um verdadeiro motivo para dizer: Jesus nasceu no meu coração. E algumas pessoas dizem: mas não foi em dezembro. Mas então, qual foi a data? Qual foi a data que Jesus nasceu? No meu coração também teve uma data. Mas todo mundo, no mundo todo, existem divergências. Algumas pessoas têm pensamentos diferentes. Ninguém é obrigado a concordar. Mas celebre o nascimento de Jesus. Amém? Porque é uma forma de você testemunhar. Um dia eu estava fora dos caminhos do Senhor, passando pela Praça Ramos de Azevedo, e tinha um grupo de uns 5, 6 jovens, com um violão, com um pandeiro, e ali era como se fosse dia 24, dia 23, e era bem em frente ao MAP. E aqueles jovens diziam o seguinte: quem sabe você está aqui fazendo compras, mas os seus presentes são para tantas pessoas, menos para ele. Talvez você está lembrando de tantas pessoas, mas esquecendo verdadeiramente do aniversariante. Eu me lembro que os meus olhos começaram a encher de lágrimas, e eu comecei a chorar por dentro, mas a minha vontade era chorar mesmo, alto, porque tem ministrações que são curtinhas, mas a gente tem vontade de falar para a pessoa: agora grita o meu nome. Porque Deus falou comigo fortemente em poucas palavras. Era um menino gordinho. Ele falou: talvez você até acredita que o Papai Noel, um velhinho gordinho, mas ele tem só roubado a cena nessa data. Porque o verdadeiro motivo do Natal é Jesus. E um dia Jesus procurou um lugar para nascer e não encontrou. Porque o verdadeiro lugar, o lugar que ele realmente quer nascer, é dentro de você. E eram poucas palavras, mas tão fortes. Eu me lembro que na época eu não tinha carro, que eu era tão pobre, e não era mais pobre por falta de espaço. E aí eu saí andando em cima do viaduto de chá, e ali eu fiz a minha decisão de ir para a igreja. E talvez você veio aqui essa noite, tem um tema: sou grato. Um dos piores pecados do ser humano é a ingratidão. A ingratidão é o esquecimento da lembrança daquilo que te fizeram. A Bíblia diz: se alguém der um copo com água a um dos seus pequeninos, na qualidade de discípulos, jamais vai perder seu galardão. Porque uma das coisas que Deus mais preza é gratidão. Aleluia! Deus é grato a nós. Ele diz lá em 1 Coríntios 15, 58: portanto, amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Em Apocalipse capítulo 22, o Senhor diz que cada um receberá o galardão pelas obras. Assim como quando você sai de uma empresa, há uma indenização dos seus direitos trabalhistas.
no final da conta, vai haver uma indenização. O apóstolo Paulo diz isso. É tão legal quando o mal empreende e coloca na pedra do seu túmulo: combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a minha fé. Só que esse texto não para aí. O apóstolo Paulo fala: desde agora a coroa da justiça que o justo juiz me dará naquele dia me está reservado, guardado. Não é tempo de parar, irmãos, é tempo de seguir. Essa reflexão nos leva a esse tema dessa noite. O texto do tema está no Salmo 78, versículo 4. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Deus tem uma palavra para você. Salmo 78, versículo 4 diz: não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Amém. Vamos fechar sua Bíblia. Muito obrigado por acompanhar. Algumas pessoas aqui, provavelmente, na sua maioria, sendo que o índice de analfabetismo do Brasil tem, graças a Deus, diminuído, já ouviram falar sobre a história do Brasil. Que o Brasil foi descoberto no ano de 1500 por uma expedição que tinha como líder Pedro Álvares Cabral. Quantos já ouviram? E o Brasil, então, ele, ao ser descoberto, essa expedição vinha de Portugal, e Pedro Vaz de Caminha mandou uma carta ali para Portugal, dizendo que a terra era fértil, que a terra era boa, que a terra era maravilhosa, e que na realidade eles iam colocar o nome ali do Brasil. Mas era que nome mesmo? Mais ou menos isso. E depois mudou, não foi? Depois mudou uma vez até chegar Brasil. Mas na realidade o Brasil não tinha essa dimensão, não tinha esse tamanho. O Brasil foi dividido pelo Papa através de uma linha chamada linha de Tordesilhas. E o Brasil então tinha apenas suas capitanias, como se fosse o litoral. Sim ou não? Se eu errar, você tem obrigação de me ajudar, tá? Aí morreu um rei em Portugal e morreu um rei na Espanha. Então toda a parte de trás, ali para o lado do Mato Grosso, Goiás, Amazônia, era da Espanha. E só a parte da frente, ali, litoral, era de Portugal, por causa da linha de Tordesilhas estabelecida pelo Papa na época. Com a morte desse rei, alguém lá em Portugal e na Espanha casaram, e aí Portugal e Espanha ficou governado por um mesmo rei lá. Amém? Até aí tá certo? E aí o Brasil passou a ter esse tamanho que é hoje, que é um país de dimensão continental. É isso ou não? Mais ou menos isso? Como que nós chamamos isso? História. História do Brasil. Na realidade, o que nós vamos aprender com esse texto, o versículo 4 do livro de Salmos, é que contar a história dos grandes feitos de Deus era uma exigibilidade de Deus para com o seu povo. Ou seja, a escrita ainda era muito pouca, não havia o papel,
não havia a imprensa. A imprensa veio surgir no século XVI com Gutenberg. Antigamente o que se usava era papiro, eram pergaminhos. Então era muito difícil reproduzir uma história. E Deus então chama o seu povo e diz: vocês vão fazer dessa forma. Tudo aquilo que vocês viram acontecer no deserto, toda a obra que Deus fez, vocês vão relatar aos seus filhos, e os seus filhos aos seus filhos, e os filhos dos seus filhos aos filhos deles, e assim vai passando de geração a geração. Amém ou não amém? Amém. E a palavra do Senhor vai nos mostrar nesse salmo que houve um período em que eles falharam, houve um período em que eles deixaram de fazer isso. Agora eu quero chamar a sua atenção, porque o Evangelho não é muito diferente disso. Quando o Senhor nos chamou, ou chamou os discípulos, em Mateus 28:19, e disse, aliás, começa no 18: todo o poder é me dado nos céus e na terra, portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todos os ensinamentos, os mandamentos que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso nós chamamos de a grande comissão. Mateus 28, do 18 ao 20. Em Marcos capítulo de número 16, versículo 15, você vai encontrar a Bíblia dizendo: e disse-lhe Jesus: quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crê. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, se beberes alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Uma parte está falando de ensinamento, a outra parte está falando de prática, de ação. No livro de Lucas, no capítulo de número 24, salvo engano, versículo de número 47, o Senhor dá ordem que se pregasse o seu nome em todos os lugares. Mas antes ele disse: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse é um mandamento de como nós iríamos fazer a obra de Deus. Em João, capítulo de número 21, salvo engano, ele diz, é mais sucinto: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Se nós formos um pouquinho mais para frente, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 8, ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, na Judéia e até aos confins da terra. Qual foi, podemos dizer, o que mais marcou o ministério de Jesus? A resposta é ensinar. Jesus ensinava e ensinava e ensinava e ensinava. Ensinava e ensinava e ensinava e ensinava. Mas em Mateus 13 ele diz: olha, esse povo está com o coração fechado. Eles ouvem, mas não ouvem. Eles veem, mas não veem. Um pastor Marcos, pegou um discípulo, sentou o discípulo 7 horas da manhã, abriu a Bíblia em João 3,16 e disse: leia. O discípulo leu. O discípulo leu. E o discípulo leu: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele disse o que você entendeu, e o discípulo: entendi nada. Das 7 horas da manhã até o meio-dia, quase meio-dia, leia de novo.
E o discípulo começou a chorar. Conforme ele ia lendo, ele começou a chorar. Então ele entendeu. Algumas vezes nós lemos, mas não entendemos, não compreendemos. Um pastor abriu a sua Bíblia em João 13:35, que diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Pregou um dia, 2 dias, uma semana, um mês. No terceiro mês ele ainda estava pregando a mesma coisa. E a igreja foi esvaziando. Todo dia eu vou na igreja e o pastor prega a mesma coisa. E questionaram o pastor. Ele disse: enquanto nós não aprendemos a lição número 1, que é amar, não adianta passar para a número 2. Glória a Deus. Em alguns momentos das nossas vidas, nós nos tornamos bons em pular. Nós nos tornamos bons em tantas coisas, mas nos esquecemos da prática. Nós, em Tiago, somos requisitados pelo apóstolo Tiago para não sermos ouvintes apenas, mas praticantes. O Evangelho chegou até nós com muita deficiência. Nossos pais eram semi-analfabetos, não tinham muita leitura, não tinham curso acadêmico, não tinham muita bagagem intelectual, mas eles chamavam Jesus de Jesus. Eles liam Êxodo como Êxodo, eles falavam de Deuteronômio como Deuteronômio, mas o poder de Deus foi transmitido. Por quê? Porque o Senhor não quer levantar uma igreja que daqui a 1 ano fecha. O Senhor não quer abrir uma porta de trabalho que daqui a 2 anos fecha. O Senhor quer abrir uma igreja em que os pais passem o conhecimento da palavra de Deus aos seus filhos, e os filhos passem para os seus netos, e os netos para os bisnetos, e para os tataranetos, porque Deus não abriu essa igreja para fechar algum dia. Deus abriu essa igreja, e a obra que Ele, a porta que Ele abre, ninguém fecha. É claro que você vai demorar um pouco para entender, mas o nome que nós daríamos a isso é uma obra geracional. O que é uma obra geracional? Ele tem filhos, ele espera que o filho dele não seja apenas herdeiro da sua caminhonete, não seja apenas herdeiro dos seus bens materiais. Ele espera que aquelas pessoas que vão estar no seu testamento, se ele um dia fizer um testamento, não sejam herdeiros apenas dos seus bens materiais, mas da sua índole, do seu caráter, da sua história, da presença de Deus na vida dele, do investimento do Espírito Santo na vida dele, porque as gerações virão e contarão a nossa história. É por isso que o apóstolo Paulo não diz: sede depois meus imitadores, e encerrou, ele diz: sede depois meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Alguém está olhando para você, meu irmão. Alguém está aprendendo com as suas atitudes. Alguém está aprendendo alguma coisa quando você abre a sua boca. Alguém está aprendendo alguma coisa até quando você fica caladinha, quando você não fala nada. Tem pessoas que ensinam até de boca fechada, e Deus quer usar você para gerar uma obra geracional. Será que você pode entender esse texto quando diz: não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez? Quando o pastor estava cantando aqui, dali da pátria estou, bem longe, cansado estou, eu tenho de Jesus saudade, quando é que eu vou? Você já discipulou alguém? Já sentou alguém para ensinar a palavra? Porque é fácil ser professor da escola bíblica dominical. A gente gosta de status. Você é o quê? Sou professor da escola bíblica dominical. É fácil pregar numa tribuna. Você é o quê? Sou pregador itinerante, conferencista. E aí abre a boca e aprendeu com e prega como se tivesse uma batata quente na boca. Nesta noite, Deus vai derramar. Mas se você chamar ele, o senhor é pastor também, né? Se o senhor chamar ele e falar assim: vai ter
que Jesus não falou isso. Ele disse: de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será. E de ensinar e fazer discípulos. Nós somos bons, irmãos, com multidão. Você gosta? Eu também gosto. Se gostaria que estivesse derramando ali para fora, que tivesse lotado, eu pensei que não ia ter nem dentro de gente. Falei, sábado, todo mundo correndo para lá e para cá. Um quer comprar sapato, outro vestido, outro paletone, outro peru, outro peru. Não vai ter ninguém, mas o Valtinho falou assim, mas você vai. Eu falei, eu vou mesmo. Alô, crente, deixa eu dizer para você, uma alma vale mais do que o quê? Mais do que o mundo inteiro. Eu convido de vez em quando, assim, uma vez eu convidei uma senhora, o nome dela era Sara Chico, ela trabalha com meninos, com mulheres. Quantas pessoas cabem na sua igreja? Falei o número lá? Não, tem que ser assim de mim. Eu falei, e se eu alugar um outro lugar, só prega a igreja? Sabe quando ela vai pegar na minha igreja? Nunca. Se algum dia nós comprarmos os terrenos tudo para trás, a gente põe da sua, mais a outra dali, a outra de lá, a gente põe tudo lá. Mas Jesus não, ele atravessa o lado de Gadara para ir lá libertar um endemoniado chamado endemoniado gadareno. O endemoniado gadareno, ninguém suportava ele, que ele corria atrás de todo mundo, não tinha como prender ele, era preso com grilhões. Sabe aquele endemoniado que vende droga na frente da sua casa? Sabe aquela pessoa que anda armado na rua que você mora? Sabe aquela pessoa, meu amado, que vai pro baile funk, que anda com essas calças todas rasgadas, que parece que furou o arame farpado? Sabe aquela pessoa, meu amado, que você vê com o cabelo assim ali do lado, logo na esquina, pertinho da sua igreja, que você acha que não vale nada? Essas pessoas, Jesus atravessava um lago inteiro para ir lá e libertar. Quando a pessoa queria seguir ele dizia, não, vai e conta para os teus quão grandes coisas te fez o Senhor. Sabe como é que é? O evangelho de Jesus poderia ter uma alma sozinha aqui, no mundo perdido, e mesmo assim ele se faria homem e viria buscar a 100ª ovelha. Você e eu um dia fomos a 100ª ovelha, porque nós contamos as grandezas de Deus para gerações que virão. É assim com seus filhos, é assim com seus netos, é assim com seus bisnetos, é assim com seus tataranetos, porque o Senhor espera que você cante os louvores. Irmãos, tem hino que tem mais de 500 anos. Você pega hinos como Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pelo poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tão como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, então vamos entrar no texto correto. Nós temos duas coisas na igreja. Uma é a teoria e a outra é a prática. Na teoria a gente é bom. Na teoria a gente arrebenta. A gente sabe falar o que é hermenêutica, a gente sabe falar o que é GGS, a gente até sabe falar alguma coisa em grego, sabe falar alguma coisa em hebraico. E ali naquele dia, o sopro, o ruach, o vento, a gente é bom neles. Se a gente quiser, a gente põe todo mundo para pular aí, vai dando glória. Eu quero ver o pai que chega com seus filhos sempre, porque o primeiro pastor da sua casa é você mesmo. É você que tem que sentar com seu filho, abrir a sua Bíblia e começar a falar para ele do Evangelho.
porque Deus não tem netos. Se tivesse filhos de crentes, eram salvos. Deus só tem filho. Para os meus filhos serem salvos, eles têm que se converter. Talvez está faltando um culto lá na sua casa, para essa obra crescer, para a obra de Deus crescer, para o Brasil mudar. Não tem que mudar o presidente Temer, tem que mudar os crentes que estão dentro das igrejas, e cada casa ser uma igreja, uma extensão da igreja, cada crente ser um ministro. Você abrir a sua boca e dizer: hoje minha casa será uma extensão da igreja, e convidar os seus vizinhos, e convidar os seus amigos, lá no seu trabalho, na hora do almoço, você abrir a sua Bíblia e começar a cantar sozinho. Pois é, irmão, é desse jeito, é dessa maneira. Talvez nem tenha uma Bíblia lá dentro do seu armário, talvez não tenha uma Bíblia dentro do seu carro, talvez você nem leve a Bíblia. O que você gosta é de levar o seu celular. Agora é mais fácil esconder que é crente, porque você carrega o seu celular. Antigamente você carregava a Bíblia e a Bíblia te denunciava, mas agora você leva o seu celularzinho, e quando leva a Bíblia, leva uma Biblinha bem pequenininha que dá para esconder no bolso. Mas essa Bíblia tem duas funções, irmãos. Uma é ler, outra é expulsar demônio, porque se ele não sair, você... Tem muita gente aí, irmãos, que precisa arrumar um discípulo, ser discipulado. Irmãos, discipulado é assim: eu ensino para você ensinar. Jesus diz: ide e ensinai. Tudo que eu tenho ensinado, ide e ensinar, é uma obra geracional. Eu fui gerado e de graça recebi e de graça dou. Está entendendo como é que é? Se você chamar um famoso para pregar aqui, ele vai pedir pelo menos a oferta da noite. Quanto que deu? Ele vai querer contar junto com o tesoureiro. O pastor Geiel chamou o pregador. O pregador disse: ó, só que você tem que me dar uma oferta. O pastor Geiel então disse para o tesoureiro: olha, observa a oferta que o pregador vai dar. O que ele der, você dá 100 vezes para ele. É perigoso, não é, pastor? O que ele der, você dá 100 vezes. Irmão, se fosse eu que tivesse falado isso, eu ia ficar com medo. Mas o pastor Geiel era um homem que tinha dinheiro e disse isso. E então o tesoureiro ficou de olho na oferta do pregador. Passou e o pregador disse: Deus abençoe. Sabe como é que nós chamamos esses pregadores? Rato de igreja. Não coloca eles sobre o seu altar. Nós viemos aqui para abençoar uns aos outros. Hoje eu estou aqui para dizer: encoraje esse homem, ajude esse homem, fortaleça esse homem. Pastores estão se suicidando, pastores estão entrando em depressão, pastores estão passando por estafa, porque tem muita gente que quer ser abençoado, mas não quer abençoar. Os corvos levaram carne para Elias, e os corvos sustentaram Elias, mas hoje em dia muitos corvos vêm para tirar do Elias, vêm para arrancar do Elias. E se o Elias não tem nada para o corvo ali de carne na beira do ribeiro, ele não presta, porque muita gente está só para olhar os defeitos, para olhar as limitações, para isso e para aquilo. Meu irmão, quando chegou na hora daquele pastor ele pegar a parte dele, o pastor Geiel disse: você vai levar 100 vezes o que você deu. E o que você deu? Ele disse: nada. E ele disse, o pastor Geiel disse: 100 vezes nada é quanto, irmão? É o que você vai levar. Porque você não pode dar aquilo que você não tem. Você não pode, irmão, ser uma pessoa que ensina sobre cura divina, e quando você tem uma dor de cabeça, você fica em casa com aquela toalha quente na testa. Pastor, mas você não teve enxaqueca para saber como é que é num barulho desse? Irmãos, acompanhe com sua vida, viver em comunhão com meus irmãos. Acompanhe com sua vida, viver em comunhão com meus irmãos. Acompanhe com sua vida, acompanhe com sua vida, acompanhe com sua vida. Muito bom. Igreja tem barulho. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu cresci na igreja, não fiquei
Tem gente que diz, não, meu neném acabou de nascer, eu não vou colocar ele, não, ai meu Deus. Pois ele já tem que crescer pentecostal. Muitas pessoas, irmãos, estão aí, aí fora sem saber que o Evangelho é gerundismo puro. Como se aprende a orar? Orando. Como se aprende a cantar? Cantando. Como se aprende a pregar? Pregando. Como se aprende a evangelizar? Evangelizando. Como se aprende a fazer as coisas? Fazendo, indo. É tudo gerúndio, meu irmão. Ou você vai para a prática, ou você vai ficar apenas no discurso. Deus não chamou a igreja para discursar. Deus chamou a igreja para ser ativa. Ajude esse homem. Isso aí, gostei, pelo menos uma. Porque às vezes não tem nem a esposa do lado. Não, não é o seu caso. A palavra de Deus diz, irmãos, a palavra de Deus diz em Salmo 133, como bom, acabei de cantar, que os irmãos vivam em não, união não. É união. União não pode, que um arranha o outro. Ó, com bom e com suave é que os irmãos vivam aí. Nós vamos fazer? Vamos. Porque um dia, a Torre de Babel, confusão de línguas, né, pastor? Os anjos vieram e cada um começou a falar uma língua estranha lá. E aí não deu nada certo. Mas aí veio Jesus e derrubou o muro entre nós. Glória a Deus. Agora a igreja precisa falar uma mesma língua. Amém? Mas num ambiente como esse, eu digo para você que Jesus ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Que Ele ainda faz milagres. Aleluia. Jesus ainda faz. Pastor, o que nós podemos aprender sobre Jesus? Filipenses 2:5. Que tenhamos os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo e tomou forma de homem, e achado na forma de homem foi obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Amém ou amém? Então quando nós íamos à escola dominical, pequenininho, com 5 anos de idade, ali tinha a irmã Margarida, que sentava os pequenininhos e ia contar a história. Primeira história, a história de Adão e Eva. E Adão e Eva foram criados por Deus. Quando isso vai fazer a diferença? Quando você se sentar num banco de uma faculdade ou de uma escola, que a professora vai ensinar que o homem veio do macaco, que a teoria de Darwin é fundamentada na teoria da evolução, que a Terra ou o universo surgiu da teoria de Big Bang, uma grande explosão que deu origem ao universo, que a Terra é uma bola de fogo que levou 20 milhões de anos para esfriar, e isso e aquilo, e você sentadinho ali como servo de Deus, sabe que a Bíblia Sagrada não ensina dessa forma. A Bíblia diz no princípio criou Deus os céus e a terra, e disse Deus, haja luz. Por quê? Porque quando você vem numa igreja, você está numa sala de aula, você está numa academia, você está, irmãos, num tribunal de justiça, você está num hospital, você está em tantos lugares ao mesmo tempo. Mas uma das coisas que o Senhor quer que você aprenda, para que você não seja presa de ninguém lá fora. Uma mulher foi numa igreja e era um pregador muito famoso naquela igreja, um intelectual muito tarimbado, reconhecido internacionalmente, e talvez era um dia como hoje, um dia de festividade, e essas filhas disseram, fica mamãe, e ela disse, eu não posso, eu tenho que ir, hoje todo mundo vai estar lá na igreja, e ela foi àquela igreja, e ali o pregador começou a pregar. Excelentíssimos e amados irmãos, nesta noite
Quero vos falar da inerrante, da imutável, da veracidade, E aí, irmãos, usaram só essas palavras e foi a mensagem inteira daquele jeito. E a velhinha que saiu de casa alegre, chegou em casa, jogou a Bíblia em cima da máquina de costura. E a filha dela: mãe, você saiu tão feliz, eu estou tão triste. Ela disse: levei o livro errado, deveria ter levado um dicionário. Não entendi nada. Se você vem aqui no encerramento dessa campanha e não entende que você tem que ser uma testemunha, que você tem que contar o que Deus tem feito a você, você tem que contar o seu testemunho, o testemunho do pastor Marcos, o testemunho dessa igreja. Você tem que contar aquilo que a Bíblia relata, como começou a história de Jesus. Hoje, irmãos, quando você amanhã, à meia-noite, for ceiar, não deixe de orar, não deixe de falar como ali o anjo fala para Maria, que dela nasceria o Salvador, que ele salvaria o povo. A Bíblia fala lá em Isaías, 740 anos antes de Jesus nascer, e o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E você começar a falar sobre Jesus ali para a sua família, quem sabe vai ter alguém que não é cristão, amém? Ali vai ter alguém que vai ser evangelizado por você, e faz uma oração, e depois você vai tomar aquela Coca-Cola, aquele, porque tem gente que gosta de Coca-Cola, não consegue ficar sem isso. É uma maneirinha difícil de largar. Eu já fiz até foto. Fiquei um ano, mas quando voltei percebi que eu era viciado, de verdade. Deixa eu dizer para você, querido, muitas vezes nós estamos perdendo a oportunidade de transmitir aquilo que Deus quer que nós falemos. Nós sabemos muitas coisas sobre a história do Brasil, sobre o nome dos artistas da Globo, mas às vezes você não sabe nem o nome das 12 tribos de Israel. Às vezes você não sabe o nome dos 12 apóstolos de Jesus. Você sabe que Judas morreu, mas quem tomou o lugar de Judas? Teve um que tomou o lugar de Judas. Qual era o nome dele? Às vezes você conhece livros como 50 Tons de Cinza, Pássaros Feridos, conhece tanta coisa de literatura, literatura brasileira, mas não lê a Bíblia. Tem dificuldade, porque quando você começa a ler a Bíblia, parece que você não entende nada. Às vezes você conversa com tantas pessoas, mas você não tem uma vida prática. Querido, deixa eu dizer para você, todos os dias, quando meu pai ia trabalhar pela madrugada, ele antes de trabalhar dobrava o joelho, e eu sei como meu pai começava a oração dele. Eu sei quais eram as palavras que ele usava quando ele estava orando, porque às vezes eu acordava de madrugada e com meu pai orando antes de sair do trabalho, e eu via ele orando. Sabe quando você vai ser um testemunho dentro da sua casa? Não é apenas de vir à igreja. Vir à igreja é importante e é um testemunho, mas deixe que a sua família veja você orando, deixe que os seus filhos vejam você lendo a Bíblia, deixe que os seus filhos olhem no seu WhatsApp e só tem versículo, só tem coisas evangelísticas. Deixe que ele não tenha medo, não esconda o seu WhatsApp, porque parece que você está fazendo alguma coisa errada. Deixe o seu zap lá para todo mundo ver que você é filho de Deus, porque uma das coisas mais importantes que você pode mostrar para as pessoas é o teu testemunho, é a forma como você vive, porque alguém vai contar a sua história. Eu já errei muito, você talvez pode ter errado muito, mas melhor do que começar é como vai terminar a sua história. Não importa o que já aconteceu na sua vida, o que importa é que você pode começar a partir de hoje ser modelo. O nome de discípulo é disponível, o nome de discípulo é modelo. Você tem que ser um exemplo. O apóstolo Paulo diz: ser um exemplo dos fiéis. Fazendo isso, salvarás tanto a ti quanto aos que te ouvem. Eu não vim aqui para doutrinar a igreja, mas vim aqui para encorajar você a ajudar esse homem, para que essa obra cresça, para que um dia vocês mudem daqui, vá para um lugar maior, e o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Talvez você nem congregue aqui
Você vai ser uma testemunha. Glória a Deus. Vós sois a luz do mundo e o sal da Terra. Se o sal for insípido, ele não serve para nada. Para que você ter vergonha? Nós não devemos nos envergonhar. O apóstolo Paulo escreveu isso, que para o mundo é loucura. Em Romanos capítulo 1, para o mundo é loucura, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Aleluia. Irmãos, no hospital é você quem vai lá. São as suas mãos que são colocadas sobre os enfermos. Se você não for, Jesus não vai. Nas cadeias, nos guetos, nos piongos, nas quebradas, nos condomínios. Você acha que dá para fazer uma igreja num condomínio dentro do Parque das Árvores, por exemplo? No Nações? Não dá mais. Mas dá para ter uma célula. Célula não, né? Como você chama? Culto familiar. Dá para ter um culto familiar lá. Você chega lá, abre a sua Bíblia e canta um hino. Canta 2 hinos. Na outra semana você vai ver que tem alguém. Se tiver, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou. Conte a sua história. O que Deus fez na sua vida. Parece que é uma coisa praticável, mas muita gente não faz. Muita gente tem vergonha de ser crente. O irmão estava na fila, crente, na fila para arrumar emprego com a sua carteira profissional. Ele tinha sido apresentado lá no RH por outra pessoa. Só que na fila ele ouviu dizer que aquela empresa não admitia crente. Essa empresa não pega crente. Se você falar que é crente, eles não te pegam. Só que a pessoa que tinha apresentado já tinha falado: é lá da minha igreja, pode pegar que a gente boa. Quando ele chegou na hora de dar a carteira, a pessoa examinou a carteira dele e perguntou: você é crente? Ele: não. O rapaz falou assim: se você não é fiel ao Deus que você serve, você não vai ser fiel à empresa. Entregou a carteira dele. Irmãos, é Deus que vai na frente. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai, ele disse. Aquele que me confessar, eu confessarei. Eu só passei a ser abençoado quando eu me tornei crente mesmo. Porque estar dentro da igreja não significa que é crente. Eu fiquei muitos anos dentro da igreja. A igreja se torna um esconderijo para muita gente. Que dentro da igreja levanta a mãozinha, dá glória. Isso e aquilo, mas em casa é tranqueira. Na rua é tranqueira. O Senhor quer mudar o seu caráter. Mais do que a sua roupa, mais do que a sua aparência. Enchei-vos do Espírito Santo, no qual não há contenda. A palavra do Senhor diz, irmãos, claramente que esse trabalho é processual, de degrau em degrau, de glória em glória. Vamos sendo transformados na imagem de Cristo. Você vai acabar se parecendo com Ele. Você vai acabar fazendo do jeito que Ele faz. Você vai acabar sendo usado do jeito que Ele era usado. Jesus, irmãos, foi muito mais rejeitado do que aceito. O Evangelho hoje, irmãos, tem sido um Evangelho, podemos dizer, raso, mas o Senhor quer te levar à profundidade do Evangelho, aonde verdadeiramente você vai expressar, o poder de Deus em tudo que você fizer, porque o Senhor te chama, irmãos, para ser usado poderosamente. Amém ou não amém? Amém. Tem algum crente aqui hoje? Um dia um pastor estava numa igreja igual a nossa, Civiteira, e ele disse assim: quando um homem, eu queria estar lá naquele dia, eu não ia deixar Débora Monte na minha frente, entregar 100% da sua vida para Deus, Deus vai entregar 100% do que Ele é para esse homem. E ele disse: aonde está esse homem? E um baixinho, bochechudo, tinha uma cabeça parecida com uma cebola, veio à frente. É claro, todo mundo olhou para aquele fulaninho e pensou: onde? Mas ele sacudiu a terra com a sua palavra, com a sua pregação. Aleluia. Eu não sei se você acha que fulano, que ciclano é bom pregador. Existem pessoas que têm 10 mil membros e acham que está bom. Reinhard Bonk, ele colocou na mente dele ganhar 100 milhões de pessoas na África.
Suas reuniões dão 4 milhões e meio, 5 milhões, 6 milhões de pessoas. É pouco, pastor? Ele falou que quando as reuniões dele começou a dar 8 mil, 10 mil, ele já ficou todo cheio. Então ele pregava: nesta noite Deus vai te visitar com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te convencer do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo vai trazer um brilho diferente para a tua face. O Espírito Santo nessa noite vai aquecer o teu coração. Nessa noite seus lábios serão tocados para que você possa pregar com o poder da palavra. E todo mundo ficava cheio com o Espírito Santo. E depois ele soprava. Aquelas pessoas caíam. Quando acabava a reunião, ele tinha que orar, porque tanta gente se machucava. E ele dizia: então de 8 mil foi para 20 mil, 30 mil, 40 mil, 100 mil. Aí já não dava mais para soprar para as pessoas caírem. Então ele dizia: Senhor, se tiver que os curar, cure. Encher com teu Espírito, encha, mas não os derrube. Imagina, irmãos, que Deus tem feito coisas tremendas na terra. Deus nunca começa nada para parar. Porta que Deus abre e ninguém fecha. Amém, amém. Você crê que o Senhor levantou você? Que foi o Senhor que te chamou? Olha quantos verbos: chamados, eleitos, escolhidos, predestinados. Amém? Qual o seu nível? Aonde você está? Porque você vai se comprometer em 2018 em discipular alguém, em dar aula de Bíblia para alguém. Você sabe o que é testemunho de Jeová? Já foram na sua porta? Fizeram até uma música para ele, domingo de manhã. Os testemunhos de Jeová estão todos comigo. Agora tem uma semana também. O senhor não gostaria de receber um estudo? Um dia eu cheguei na casa de um membro da minha igreja. Quem estava lá dando estudo comigo? Os testemunhos de Jeová, falando que o Espírito Santo era a força ativa de Deus, e que as pessoas que eram batizadas eram isso e aquilo. Meu irmão, dá licença, mas a casa é sua. Mas vou falar para essa senhora, por favor, caiam fora. Tem coragem? Coloquei as duas para fora. Irmãos, eu não sei, mas as pessoas, elas estão vulneráveis. Já viram um jovem vestido de camisa branca, calça preta, tem uma plaquinha preta aqui no peito, chamado Elder. Já recebeu isso tudo? Aqueles, se você falar assim, hoje não dá, ele diz: então quando dá? Eu não tenho, eu estou lavando roupa, eu ajudo você a lavar roupa. Esse é bom? Mas ele vai te dar o estudo. Ele vai falar para você que Jesus Cristo é Joseph Smith, a igreja dos santos dos últimos dias. E muitas pessoas têm recebido como se ele ensinasse Bíblia, mas ele usa o livro dos mormons. Os testemunhos de Jeová têm uma Bíblia que não é Bíblia, porque Charles Taze Russell, quando ele decidiu fazer a Bíblia dele, ele foi levado à corte e ele não conseguiu provar que ele entendia do grego e do hebraico, que ele era erudito. Então ele não pôde colocar o nome de Bíblia naquele livro e colocou o nome de Tradução do Novo Mundo. Se você pegar alguns textos ali, principalmente João capítulo 1, versículo 1, se refere a Jesus com Deus com letra maiúscula, como se Jesus não fosse Deus. O que é isso? Isso é uma das ações do anticristo. Se você não for ensinado, daqui a pouco você está lá recebendo estudo dentro da sua casa. Se você pegar aí algumas pessoas, eu não sei se você é simpatizante dos adventistas do sétimo dia, mas eles também dão estudos para as pessoas. Me desculpa, mas eles, de uma certa forma, através do livro de Ellen White, que a Ellen White não é a fundadora do Adventismo. O fundador do Adventismo era chamado de Miller, mas ele um dia reuniu todo o seu povo
e disse que Jesus ia voltar, por exemplo, amanhã é dia 25? Dia 25 de dezembro, só como um exemplo. Então todo mundo se desfez de todas as coisas e ficaram lá. Ficaram lá, esperando. E nada, Jesus não voltou. Então esse Miller caiu na real e disse: não, foi um erro. Daquele dia e daquela hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, mas unicamente meu pai. É o que está escrito. Então nós vamos parar com isso. Então Ellen White e seu marido, que tinham muito dinheiro, então eles pegaram e disseram: não, olha, ele não voltou porque a gente tem que guardar o sábado. Só que a Bíblia diz em Gálatas que se você vai cumprir a lei, você tem que cumprir toda a lei. Porque aquela pessoa que quer cumprir um só mandamento da lei, em vez de bênção, é maldição. Isso é outro evangelho. Então tem muita coisa aí fora hoje que você, se não tiver uma mente saudável, se não receber um ensinamento, essas pessoas vão te enganar, vão tentar tirar você da sua igreja, vão tentar levar você para uma doutrina antibíblica. Nós não somos salvos pela graça, precisamos concordar em 4 pontos. Aleluia! Em nome de Jesus, em nenhum outro nome há salvação. Amém. Atos 4:12. Amém? 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 O sangue de Jesus, só Ele purifica pecado. Não adianta penitência, indulgência, sacrifício disso e daquilo. Só no sangue. A Bíblia diz que nós vencemos a Satanás pelo sangue. Terceiro ponto, irmãos, só há uma regra de fé, um manual, que é a palavra de Deus. Aleluia! Não existe nenhum outro livro, nem revista, nem nada, é essa palavra. Amém ou não amém? Amém! E o 4º ponto, o Espírito Santo. Nós não negociamos esses 4 pontos. Agora, se ele quer usar terno cinza e eu azul, se na igreja dele usasse só, olha, irmãos, todo mundo aqui de terno cinza, isso daí não vai levar ele para o céu. Mas negar Cristo vai levar as pessoas para o inferno. Não, porque só o Espírito Santo convence do pecado e juízo. Não receber o Espírito Santo não vai levar você para o céu também. Não ser lavado e remido pelo sangue de Jesus também não. Se você não crer nessa palavra, não é salvo. O resto é picuinha, irmãos. É invenção. Nós somos unidos em Cristo. Amém ou não amém? Amém. Sim ou não? Sim. Então não deixe que nenhum vento arraste você para lugar nenhum. Não deixe de falar do amor de Deus, de pregar o Evangelho. Irmãos, eu sou um pregador de praça pública, sou um pregador de hospitais, de presídios. Eu sou advogado hoje e eu atuo muitas vezes na área criminal. E mesmo hoje ainda eu evangelizo